Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Aqui quem fala é a irmã Nathalie, conhecida como missionária Nathalie ou como pastora Nathalie, enfim. Sou apenas uma serva do Deus Altíssimo, da qual o Senhor chamou-me para me revelar coisas espirituais de nível de batalha espiritual altíssimo, que muitas pessoas nunca ouviram falar, que muitas pessoas não têm conhecimento, que muitas pessoas nem sabem. Estou aqui para falar, para ensiná-los, para que os olhos espirituais de vocês abram e vocês conheçam o mundo espiritual e possam reagir, possam se levantar, possam guerrear, possam lutar contra as trevas. Porque não tem como nós guerrearmos contra um inimigo se nós não conhecemos ele. Não sabemos a fraqueza dos nossos inimigos. Então, antes de querer lutar ou guerrear contra um demônio, é necessário que você conheça, que você saiba as fraquezas dele. Enfim, hoje eu quero falar com vocês sobre a transferência de demônios. Não sei se você já ouviu falar sobre o assunto, mas é algo que no mundo espiritual ocorre. Na verdade, esse assunto eu iria colocar junto com um último vídeo que eu postei, falando sobre a maldição genética do DNA. Mas, como eu esqueci de introduzir este assunto, eu decidi fazer separadamente, porque fica mais organizado e as pessoas conseguem encontrar o assunto com mais facilidade no campo de busca do YouTube. Bom, não sei se você já ouviu falar, mas a transferência de demônios é quando os demônios são transferidos de um corpo para o outro. E como isso acontece? Se você for ler no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 6, verso 16, fala que todo aquele que se une ou que se ajunta com uma prostituta ou que se relaciona com ela de alguma forma, faz com ela um só corpo, como a própria palavra diz, e os dois se tornarão uma só carne. Então a transferência de demônios, ela acontece, por alguns motivos. O primeiro deles, e é o mais comum, é através do relacionamento sexual. Uma pessoa, quando se relaciona sexualmente com outra, e essa outra pessoa, ela já tem vários demônios na vida dela, consequentemente, os demônios que estão na vida daquela pessoa serão transferidos para a vida dessa outra pessoa. Por isso que o Senhor enfatiza tanto o fato dos casamentos desiguais. O fato do povo de Deus, assim também foi com o povo de Israel, de estar se envolvendo com povos pagãos, com pessoas que não adoravam o Deus verdadeiro e provavelmente tinham muitos demônios na vida delas. Porque esses demônios, eles podem ser passados de um corpo para o outro através do DNA e também de gerações para os seus filhos. Os filhos, eles podem não só receber a herança ou a maldição genética de DNA dos pais através das características e personalidade, mas também podem herdar os demônios. Sabia disso? Os demônios dos pais e até mesmo dos avós, até a terceira, no máximo a quarta geração. Como a própria palavra do Senhor fala, que o Senhor visita até a terceira, no máximo até a quarta geração, por causa dos pecados dos homens. Então a maldição hereditária é o que existe de fato e uma coisa que muita gente achava que não era possível, mas é. Quando você se relaciona sexualmente com uma pessoa que tem demônios, você vai receber a transferência desses demônios para o seu corpo e para a sua vida. Por isso que você tem que tomar muito cuidado com quem você se relaciona. Você precisa tomar muito cuidado com quem você vai casar, porque isso vai influenciar na sua vida e vai influenciar na sua descendência, por causa
dessa herança genética e por causa da transferência de demônios. Então, quando uma mulher tem relação sexual com um homem, e esse homem tem demônios na vida dele, automaticamente ela recebe esses demônios. E se um homem se deita com uma mulher e ela tem demônios, esses demônios são transferidos para ele. Se é uma pessoa que já tem muita legalidade na vida, muita brecha, vai entrar no corpo. Se é uma pessoa que não tem, por exemplo, um cristão, né, que por obra do destino aí a pessoa não vigiou e caiu. Ele pode sim receber esses demônios, não no corpo em si, mas na vida, porque nem todo demônio fica dentro do corpo, mas na vida. Porque a própria palavra fala que quando uma pessoa se une a outra, sexualmente falando, eles se tornam uma só carne. Então, sim, é possível receber transferência de demônios através de relação sexual, através do casamento, através também dos filhos, né? Os filhos podem receber essa transferência de demônios dos pais, além de receberem uma carga negativa genética, através das características e da personalidade negativa dos pais, ainda recebe os demônios deles, de quebra. Olha só o quanto Deus estava nos avisando no Velho Testamento sobre enfatizar o assunto de que Deus estava avisando o povo para se abster, para se separar, no sentido de santificar, de não houver aliança ou relacionamento com povos pagãos. Porque Deus, Ele quer levantar uma descendência santa, uma descendência limpa de demônios, livre de maldições. Mas as pessoas, elas fazem as escolhas delas. E depois das escolhas delas, não adianta reclamar. Porque no mundo espiritual existem leis que regem o mundo espiritual. Existe uma lei que se chama a lei do retorno, que é a lei que tudo que se planta, se colhe. Então, tudo que você faz na sua vida física, reflete no mundo espiritual. De alguma forma, vai refletir, positivamente ou negativamente. E o pior, isso não traz somente mal para a sua vida, mas também para as pessoas que estão em sua volta. Seja a pessoa que vai conviver com você, seja os seus filhos, os seus netos. Olha a importância disso. Eu sei, porque já tive muita experiência com isso. Tem algumas irmãs aqui no nosso ministério que elas são casadas com homens ímpios. E que, como eu já falei, as crianças, antes delas serem geradas e antes delas existirem de fato, antes da concepção, elas já são criadas no céu, elas já existem no céu. Elas existem. Elas podem ter a aparência de uma criança de 3, 4, 5 anos e ser criada ontem. Porque o Senhor pode fazer, sim, elas se desenvolverem rápido ou lentamente, ou congelá-las. Elas ficam dormindo, algumas ficam dormindo e ficam muitos anos lá, mas não são anos do céu, anos da terra. Porque o tempo do céu não é o mesmo tempo da terra. O tempo do céu é mais à frente. Por isso que as crianças que vão vir no futuro, elas já existem lá. Eu falo porque eu já conheço, já falei com várias crianças do céu. Crianças que serão os meus netos. Sim, eu ainda não tenho, mas, vou ter netos. Não tenho, assim, netos conforme o Senhor falou que eu iria ter. São 3 netos gerados no ventre da minha filha. E eu já sei qual é o nome deles, eu já sei a personalidade deles, a aparência deles, as características deles. Eu já conheço no espiritual e eu já sei quantos serão e o sexo deles, quanto menino, quanta menina. Por quê? Porque no espiritual, eles estão à frente de nós. Nós é que estamos atrasados. No céu, tudo é para frente. Não tem tempo, porque Deus é o Senhor do tempo. Bom, baseado nisso,
na minha experiência, não só minha, mas de todos os irmãos aqui do nosso ministério, que tiveram experiência com as crianças do céu, que podemos falar disso, sobre essa transferência de demônios, sim, pode influenciar na sua descendência. Por isso que tem que tomar muito cuidado com as escolhas, com relação sexual, com casamento, para que isso não passe para sua descendência. Uma outra coisa também que você pode receber é transferência de demônios, que ocorre menos, mas também pode acontecer. Que é quando a pessoa se casa e ela recebe o nome, o sobrenome do marido. Também ela pode receber uma transferência de demônios. Porque no mundo espiritual os nomes têm muita importância. Se não tivesse, Deus não teria mudado o nome das pessoas. Deus muda o nome das pessoas porque os nomes têm significado. E dependendo do significado do nome da pessoa, sim, ela pode trazer para ela maldição e até demônios. Como aconteceu no caso de Jacó, que significa traidor, suplantador, enganador. Deus mudou o nome dele. Por quê? Porque o nome dele havia trazido para a vida dele a transferência de demônios que tem essa característica de enganar, de trair. Então, por isso que ele teve aquela atitude de enganar o seu próprio irmão para roubar ou tomar dele a sua bênção, a sua primogenitura. Então, Deus queria mudar a vida de Jacó. E para Deus mudar a vida de Jacó, era necessário que o nome de Jacó fosse mudado. Porque senão, esse demônio, esse espírito maligno que age nisso, no nome, ele estaria sempre na vida de Jacó. Então, já vi alguns casos aqui no nosso ministério de algumas pessoas que eles nasceram, os pais deram um nome, e quando eles vieram para cá, eles souberam o significado no espiritual do nome deles, e o Senhor trocou o nome deles. O meu mesmo, no espiritual, não é Nathalie, é Natália. Por quê? No espiritual tem sim, no céu, uma biblioteca gigante, enorme, do Senhor. Ela tem muitos livros, e tem um livro dos nomes, vários nomes. Os nomes que o Senhor escolhe para nós colocarmos nos nossos filhos. Quando o Senhor escolhe um nome para colocar num filho seu, numa descendência sua, é porque Ele quer abençoar através do nome daquela pessoa que Ele está dando. Ele quer traçar uma história para ela de bênção e não de maldição. Então tem muita gente que amaldiçoa a vida dos seus filhos, transfere demônio para elas através do nome que essas pessoas escolhem para elas. Então, através do nome ou sobrenome, dependendo do significado que tiver, pode sim haver transferência de demônios para a vida dessa pessoa. Então, no céu tem um livro com nomes, e tem nomes que tem no céu que não tem na terra. Tem nomes que tem na terra, mas que também tem no céu. Às vezes muda uma letra, uma vogal, uma consoante. Então, no céu, o meu nome não é Nathalie, é Natália. Porque no livro no céu não existe o nome Nathalie, como é o meu nome, que é assim que se escreve. Existe Natália e tem um significado espiritual. Por isso, meu nome, o Senhor mudou. E alguns irmãos aqui da nossa igreja também tiveram o nome mudado. E a partir do momento que o nome é mudado, a vida dessa pessoa é mudada. A minha vida foi mudada. Eu recebi muitos dons espirituais e, consequentemente, conforme o meu nome foi mudado, mais ainda eu pude mergulhar e entrar no mundo espiritual e conhecer mais mistérios, mais presentes espirituais nós recebemos do Senhor devido à mudança do nome. Porque o nome, quando é trocado, é porque Deus quer mudar a história da pessoa. Então, a transferência de demônios existe. Você pode sim estar recebendo um demônio de pessoas que você está se relacionando sexualmente
através de um casamento, por causa que é um jugo desigual. Aqui na igreja tem irmãs que são casadas com maridos que são ímpios, que os demônios dos maridos perseguem elas. Por elas terem uma vida com Deus, os demônios não podem ficar no corpo delas, mas eles ficam em volta, eles ficam na vida delas, perturbando a vida delas e ficam perseguindo elas. Então, já vi muitos casos aqui de outras pessoas que me procuram, que têm vários problemas espirituais e a pessoa não tem nenhuma brecha, mas por fato de ser casado com uma pessoa que é ímpia, através do cônjuge, a própria Bíblia diz, se torna uma só carne, um só corpo. Se o demônio está no corpo daquela pessoa, está na vida dela, persegue ela, vai perseguir você, porque vocês se tornaram uma só carne. É bíblico. Então isso é tão importante, que com clareza você vai entender por que Deus exigia tanto do povo de Israel sobre essa questão de relacionamento, de casamento. E ainda tem pastores que têm coragem de dizer que Deus não se intromete em relacionamento de seu ninguém. Que Deus não se importa com quem você vai escolher para passar a vida inteira do seu lado. Pois eu te digo, Deus, Ele se importa com isso e Ele sim quer traçar para você um bom futuro, uma boa descendência, abençoada, livre de maldições. Mas Ele não obriga, Ele dá permissão. As pessoas têm livre-arbítrio, elas fazem a escolha delas. Deus permite, mas há consequência. Deus perdoa, mas os demônios não. Porque aquilo que se planta, se colhe. Então este é o vídeo falando sobre a transferência de demônios através da relação sexual, de casamento. Transfere também para os filhos e através do nome que as pessoas recebem quando se casa, ou sobrenome ou nome. Se tiver um significado negativo, certamente toda aquela negatividade que está em volta daquele nome estará sobre a sua vida. Amém? Fiquem na paz e Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus.